a carreira que nos está proposta. Vamos em frente então, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Aula 5, os inimigos do cristão. Texto áureo dessa lição. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Está lá em Gálatas capítulo 5. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Paulo agora está escrevendo aos Romanos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque estamos debaixo da graça. Mas não deixe que a gente tire os nossos olhos da cruz, papai. Porque na cruz nós vamos entender que ali o nosso pecado foi crucificado no Senhor. Ali, papai, o Senhor entregou a sua vida por cada um de nós. Por isso, nós hoje podemos desfrutar dessa graça. Pela graça, nós somos salvos, mediante a fé. E sabemos, Deus, que isso não vem de nós, é um dom do Senhor para cada um. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa meu irmão, a minha irmã, com paz, com alegria e com graça nesse dia. Devemos estar biblicamente instruídos e espiritualmente preparados para enfrentar oposições ao longo da nossa caminhada com Cristo. Inimigos que nos atacam externamente, o diabo e o mundo. E um inimigo interno, velho conhecido nosso, a carne. Quantas ciladas o inimigo já armou para cada um de nós? E as ciladas que o sistema mundial planeja para nos afrontar? Tentações por meio de pensamentos, sentimentos e vontades. Quando isso vai chegar ao fim, seguir a Cristo e testemunhar do seu amor será um desafio para nós nesse mundo? Vamos lá para a verdade prática. Você pode responder essa pergunta. Quando o assunto é jornada com Cristo, temos a saber bem definidos 3 inimigos. Vamos tratar sobre eles na lição de hoje: o diabo, a carne e o mundo. 1 João: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Mais à frente da lição nós vamos tratar sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, baseada nesse versículo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Introdução. O crente não tem as pessoas como inimigas, mas sim os principados e potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Estes inimigos, que não são carnais, procuram induzir pessoas ao pecado e a rebelar-se contra Deus. Quem é mais forte então? A carne ou o espírito? Depende do que você alimenta mais. Aí você vai me responder se a carne ou o espírito. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está escrevendo aos Efésios. A vontade de Deus é que todos triunfemos sobre a oposição satânica. Deus não está secretamente por trás das obras de Satanás.
Cuidado para que esse engano não adentre ao seu coração. Em seu infinito poder, ele pode obrigar que tais obras concorram para a redenção humana. Fica claro que não há nada em comum entre Satanás e Deus. O diabo, então, o primeiro inimigo do cristão. No Antigo Testamento, no Novo Testamento e no ministério de Jesus Cristo, atesta a realidade de Satanás. Jesus várias vezes falou sobre isso, sobre o inferno, sobre realmente como se portar diante disso. As Escrituras descrevem Satanás como um ser espiritual que pertence a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Leia o capítulo de Ezequiel, capítulo 28, do 11 ao 19, como ele foi criado, mas achou-se iniquidade no seu coração. E eu separei para você: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu separei só esse versículo, porque não dá tempo da gente falar tudo sobre isso. Mas Ezequiel capítulo 28 traz um relato bem minucioso sobre quem é essa figura, esse anjo de luz. Judas capítulo 9, porque ele pertencia a uma ordem elevada, está registrado que ali o arcanjo Miguel, não qualquer ser, mas o arcanjo Miguel, contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo infame, de maldição contra ele. Mas ele disse o quê? O Senhor te repreenda. Então, cuidado, ele tem poder, mas ele é limitado à permissão de Deus. E ali o arcanjo Miguel respeitou a posição dele e disse: o Senhor te repreenda. Tá bom? Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, como eu falei, mas é visto como um Deus desse século, o príncipe das potestades do ar. Podemos conhecer o inimigo através dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo: Satanás, adversário, diabo, acusador, maligno, tentador, enganador, Beelzebu, Belial. Estes nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora. Nada se esperar mais desse que realmente se rebelou contra Deus. Como membros do reino de Satanás, os demônios, eles fazem parte de um império maligno, altamente organizado, que tem autoridade sobre as potestades do ar. Como agentes da promulgação dos propósitos satânicos, os demônios são inimigos declarados de Deus e dos seres humanos. O segundo, então, inimigo do cristão é a carne. Há 4 definições importantes para a palavra carne. Primeira, nós conhecemos como tecido muscular do corpo humano e dos animais. Segunda, como o corpo humano de uma forma inteira. O ser humano, segundo a sua fragilidade e mortalidade, a carne é fraca. A natureza humana pecaminosa. Embora vários os sentidos, não há dúvida entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa. Lembra que eu falei que nós íamos falar sobre isso? A concupiscência da carne refere-se à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Você pode imaginar o que você quiser agora aí: glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas e muitas outras coisas. Mas para a gente poder ser um pouco mais conciso, não há critérios ou normas morais num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado, em sua forma mais explícita. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Planos e propósitos desalinhados com a vontade do Pai. O ser humano se sente Deus, uma geração fria, calculista, afastada do amor eterno, demonstrado lá na cruz pelo Pai. É preciso resistir a essa natureza pecaminosa e matá-la espiritualmente por meio de uma contínua batalha espiritual que os cristãos devem travar e vencer pelo poder do Espírito Santo. O terceiro inimigo, então, do cristão é o mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo, a saber, a terra na sua essência, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, o universo, todos aqueles que se opõem a Deus, também é chamado de mundo. Uma reflexão para nós. A expressão "não ameis o mundo"
traz a ideia de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. A concupiscência da carne, agora, tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, pela música, pelos filmes, pelas literaturas, pelas artes, pelos desejos, pelas pessoas na internet mostrando o que fazem, o que deixam de fazer, o que compram, o que não compram. Tudo isso pode aguçar a concupiscência dos olhos. Agora, a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo, nada mais do que o homem moderno. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Vamos lá para a conclusão. Para vencer essas investidas constantes, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Precisamos nos sujeitar ao Senhor, resistir ao diabo, sabendo que nossa luta não é contra a carne. Tiago diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou seja, falso, fingido, limpai o coração. O tentador quer nos enfraquecer em nossa caminhada rumo aos céus. Precisamos viver constantemente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, na presença do Senhor e através do Espírito Santo, preparados, fortalecidos e encorajados em Deus. Não se esqueça, conheçamos e prossigamos. Atos contínuos. Não busque a Deus só na segunda-feira, ou não busque a Deus só no culto. Saiba que a sua caminhada ainda tem muito pela frente. O Senhor está com você. Ele quer te fortalecer através do Espírito Santo para vencer as tentações, as tribulações, mas você precisa usar a sua fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Ele efetua em nós tanto querer como realizar todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja firme, seja fiel ao Senhor nos seus propósitos, nas suas vontades, para que Ele possa cumprir na sua vida tudo que Ele já tem determinado para você. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.